Música, informação, prestação de serviços. Esta é a sua rádio Estação Imprensa. Vamos às notícias. Olha, um assunto que está chamando muita atenção, e agora a nível nacional, são os crimes passionais. Os crimes passionais acontecendo, fora o feminicídio, que infelizmente ainda está no top, né? Então, nos bastidores da polícia, aqui através do Estação Imprensa, canal YouTube, e da própria rádio web, Rádio Estação Imprensa, a gente fala sobre aquele caso. Lembra daquela senhora, uma jovem senhora bonita, linda, que você vê aí, inclusive, pelas imagens, né, que agora é viúva. Mas ela é viúva, por que, Ligeirinho? Porque ela é viúva? Porque morreu, naturalmente, o marido dela. Pois é, aquelas pessoas que de repente não têm tempo para ler, para ouvir e para assistir as notícias, principalmente ouvir, pode ter certeza que através do canal ou dos canais aqui do Ligeirinho do Rádio você fica bem informado. E as nossas notícias são comentadas, por isso que talvez chame mais a atenção das pessoas. E a gente faz isso, né, de hoje, bem antes da internet. Então, primeiro, muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência em toda a nossa programação. Bom, ela, no caso aqui, ela está viúva agora, a Elisângela, porque ela mandou matar o marido. Exatamente isso. Aí a gente fica analisando aqui, inclusive na produção, mas eu particularmente, como que a gente não valoriza a vida, desgraça a vida, nossa e das outras pessoas, por uma paixão, né, ou por um ciúme doentio, sempre de forma comportamental. Eu conversei com uma amiga psicóloga e outra amiga psicanalista na área de psicologia, que tem o comportamento mental das pessoas acelerado, talvez inclusive por pós-pandemia, pandemia, ou a própria iniciativa de separar, quando o casal de repente não está dando mais certo, o convívio diário. Bom, a gente sempre diz isso, né? O correto é separar. Mas infelizmente nem todos pensam assim. Aí fica anos e anos na cadeia, pagando por um crime. E pagando esse crime, você... Qual o tempo de vida? Inclusive hoje foi projetado uma notícia, baseado em estatística, que o brasileiro está vivendo mais, em média 77 anos de idade. Veja só, você cometendo um crime, você perde 30 anos, 20 que seja, não importa, em um local, 4 paredes, vendo o sol nascer quadrado, na cadeia. E assim acontece. Então, antes de comentar esse crime passional, que ela confessou o crime, a gente vê como que tudo poderia ser resolvido de outra forma. E uma tragédia que você vai ver agora. A reportagem bem feita, aliás, da Simone Machado, repórter do UOL São José do Rio Preto. Bom, a dona de casa, Elisângela Silva Paião, que você vê nas fotos aí, ela tem 47 anos, ela foi presa preventivamente hoje, dia 25 do mês de novembro do ano 2022. Ela foi presa em Londrina, no Paraná, após ser indiciada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo por tentativa de homicídio qualificado. Ela, na verdade, ainda é suspeita, né, mas ela já confessou de envolvimento no assassinato do próprio marido, o agropecuarista Ayrton Braz Paião, de 54 anos. Eles eram casados, Elisângela Silva Paião, 47 anos, e o seu marido, o agropecuarista Ayrton Braz Paião, de 54 anos, que está morto. O agropecuarista foi morto a tiros pelo soldado da Polícia Militar Marco Francisco do Nascimento, de 30 anos, enquanto estava internado na Santa Casa de Presidente Prudente, de São Paulo. Essa cena, esse fato, passou desapercebido, mas passou na televisão, porque foi um crime que, a princípio, estranho, aconteceu em setembro. O soldado que matou ele se matou depois, com um tiro na sequência. Dias antes, o agropecuarista Paião havia sido atraído para uma emboscada e foi baleado.
Segundo a polícia, Elisângela e o soldado da PM mantinham um namoro, um relacionamento extraconjugal. O delegado Henrique Gasques, parabéns pelo trabalho, hein? O senhor e a sua equipe. Explica que havia um mandado de prisão contra Elisângela e por isso ela compareceu de forma voluntária a uma delegacia da Polícia Civil de Londrina. A dona de casa ficou presa em uma cadeia da cidade. Diz o delegado aqui, aliás, vou cumprimentar mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho, viu, delegado Dr. Henrique Gasques, né? Nós que atuamos tanto tempo na área de jornalismo policial, a gente reconhece os bons, né, homens de segurança. Parabéns a você e a sua equipe, viu, doutor? Concluímos, diz ele aqui, doutor Henrique Gasques, delegado, ele diz o seguinte: concluímos o inquérito e a Polícia Civil indiciou Elisângela por homicídio qualificado tentado. Representamos pela prisão preventiva e após manifestação favorável do Ministério Público, o juiz acolheu o pedido e decretou a prisão dela, explica aqui o delegado. A Justiça também decretou a prisão preventiva de um homem de 47 anos, suspeito também do envolvimento no crime, já que quem matou suicidou. O PM, que era amante da Elisângela. Segundo a polícia, ele participou da emboscada que resultou na tentativa de assassinato contra o agropecuarista. O suspeito já estava preso de forma temporária na cadeia de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, e foi transferido para o Centro de Detenção Provisório, CDP, de Caiuá, também no interior paulista. Olha, em nota, a defesa de Elisângela se posicionou contra a decisão. Iremos mais uma vez adotar as medidas judiciais cabíveis, invocando os preceitos legais adequados para buscar revogar a decisão que, sob nossa ótica, né, é equivocada. Importante destacar que a senhora Elisângela sempre esteve à disposição da justiça, o que se corrobora pelo fato de que a mesma, após ter ciência da decisão em questão, apresentou-se de forma espontânea à autoridade local competente, acompanhada de seus defensores, para cumprimento da ordem de prisão proferida, disse o comunicado assinado por Felipe Stabellini, Anabuque e Jair Vicente da Silva Júnior e José Carlos Massini Júnior, que são os defensores dela. Bom, aqui, se a gente for olhar, eles estão certos. Bom, ainda aqui nas imagens que a gente está rodando aí, aqui, através do rádio, muito obrigado, hein? Estação Imprensa chegando aí a mais de 8 mil inscritos só no YouTube. Estamos aí com mais de 300 mil seguidores, ouvintes diários em toda a nossa rede. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Mais de 300 mil pessoas. Tem rádio FM que não tem 2% dessa audiência que nós temos na web. Olha, você vê aí uma moça bonita, né? A Elisângela, do lado esquerdo do seu vídeo, o marido que ela mandou matar, o Ayrton Braz Paião, jovem ainda, 54 anos. E do lado direito, o policial militar que se envolveu, né, de forma amorosa, era amante dela e se matou. Veja só que situação, hein? O agropecuarista Ayrton Braz foi alvo de uma tentativa de homicídio na área rural de IP no dia 21 de setembro. Eu estou falando aqui IEP, mas também aqui a gente pode entender LEP, mas quem é da região entende que é a região aí de onde eles moravam. No dia 21 de setembro, ele foi atraído até o local em uma emboscada e levou 4 tiros na cabeça e uma facada nas costas e não morreu. Veja só, quando chega o dia, né, o Alencarzinho, em Tami Cristina, ele foi atraído até o local, uma emboscada, e levou 4 tiros na cabeça e uma facada nas costas. Apesar dos disparos, Paião se fingiu de morto e, após os atiradores deixarem o local, conseguiu pedir ajuda. Bom, esses tiros não devem ter pegado na cabeça direto, senão teria morrido, é claro, né? O homem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Presidente Prudente, cidade vizinha. 3 dias depois, enquanto estava internado, o agropecuarista foi morto a tiros pelo soldado da Polícia Militar, que você vê aí na foto que eu mostrei agora, Marco Francisco do Nascimento, de 30 anos, que se matou com um tiro na cabeça e em seguida ainda dentro do hospital. Quer dizer, ele matou o agropecuarista porque não foi morto na emboscada, ele foi internado e o soldado entrou no hospital e atirou e matou ele, em seguida se matou. É o que eu falei no início aqui. Qual o valor da vida, hein? O PM entrou no quarto em que o agropecuarista estava, falou com uma irmã de Paião e pediu para que ela se retirasse do local com o pretexto de estar acompanhando as investigações
da tentativa de homicídio contra a vítima. Claro, a irmã do Paião, que é a agropecuarista que foi assassinado, ela imaginou, pô, um policial militar, né? Então, beleza, não sabia nem que ele era amante da sua cunhada. Eu estou falando aqui para que vocês entendam a notícia. O fato de Elisângela não estar presente no velório do marido também chamou a atenção dos policiais. Além disso, um depoimento logo após o crime, ela contou aos policiais que mantinha um relacionamento extraconjugal com um policial militar que cometeu suicídio. Então ela praticamente confessou o crime. Elisângela era casada com um agropecuarista há cerca de 25 anos. Juntos, o casal teve 2 filhos, um de 24 e outro de 17 anos. Então aqui fica uma análise para você também, ouvinte, espectador, como a vida da gente tem, eu falo isso sempre no rádio, a gente tem um livre arbítrio de valorizar a nossa vida. Alguns perdem a cabeça por N motivos. Nada justifica você provocar a morte de alguém. A gente vai aqui falando e vai restabelecendo que vale a pena a gente viver sempre. E ainda, num caso desse aqui, crime cruel, quer dizer, ela mandou matar, talvez para ficar com a amante, né? E veja só o comportamento de um policial que faz academia, e eu entendo bem de segurança, deveria ter um comportamento totalmente diferente, perdeu a cabeça e se matou. Talvez sabendo que seria descoberto, seria expulso, claro, da polícia militar e seria preso. E, enfim, ficaria 30 anos na cadeia, como provavelmente ela vai ficar, pelo menos condenada. Aí está. Rádio Estação Imprensa, canal Estação Imprensa no YouTube. Música, informação, prestação de serviços. É aqui.